Estamos felizes e agradecidos a Deus por essa noite de quarta-feira que Ele nos concede de estarmos juntos, né? Adorando ao Senhor. Iniciando assim um novo mês para você, para mim, para nós que vencemos, é motivo de agradecermos a Deus, motivo de glorificarmos a Deus. Muitos começaram o mês de agosto, mas não chegou ao final e nem iniciou o mês de setembro. Mas você recebeu da parte de Deus esse grande privilégio e já é motivo para nós adorarmos a Deus e glorificarmos a Ele. Queremos glorificar a Deus pela sua vida, que nessa noite de quarta-feira veio ouvir a palavra e adorar a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo Douglas Teodoro. Ô Douglas, eu falei com ele aqui que ia chegar um homem aqui que quase encostava nesse teto, né? E ele estava esperando aqui. O Douglas Teodoro, nós nos encontramos por aí nessa Minas Gerais, e ele é pertinho de nós aqui em Betim, com o pastor Werques ali, pastor ali de Betim, e nós já tinha uns dias, já tinha um tempo que a gente queria, né, ouvir ele, e hoje Deus nos deu a oportunidade, com certeza não vai ficar só nessa, viu? Deus te abençoe, viu, meu amigo? Esse rapaz é uma figura, irmãos, só Jesus. Queridos, vamos abrir a Bíblia. Nós estamos falando sobre negociando valores ou resgatando valores, né? Não negociar o inegociável. E nós estamos em... Os irmãos já acharam aí o versículo que nós estamos lendo já? Amém, irmãos? Amém? Misericórdia, Jesus na causa desses crentes. Né? É assim que a gente pega os irmãos. Já achou aí? Irmãos, eu ia esquecer, Leandro, diante de Deus. Nós queremos lembrar os irmãos, dia 4, que é sábado, nós temos um culto em ação de graças na casa do nosso irmão, do nosso pastor Valdir e nossa irmã Lourdes. Nossa irmã Lourdes vai estar comemorando o seu aniversário. É isso mesmo, né? É o seu aniversário. E nós estamos, e eles pediram para que nós pudéssemos estar avisando a igreja no dia 4 de setembro, que é sábado agora, os irmãos que puderem estar ali, vamos estar ali adorando a Deus, junto com a nossa irmã Lourdes, pastor Valdir, nosso irmão Leandro, nosso irmão Rodrigo, Márcio e toda a família. Então, queria pedir aos irmãos que puderem, né, estar ali glorificando a Deus e agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse momento, seria muito gratificante, tá bom, irmãos? Quem achou o texto, diga amém. Meu Deus, hein? Jesus amado. Gênesis capítulo 38, versículo de número 18. Gênesis capítulo 38, versículo de número 18, nós vamos ler para ganharmos tempo. Já estamos esse mês de agosto todo, nós estamos falando sobre esse versículo, que é a introdução que é a introdução da temática, irmãos, resgatando valores. E depois nós vamos estar falando sobre muitos e muitos assuntos concernentes a essa temática de resgate de valores, que com o passar dos anos, com o passar do tempo, a igreja foi deixando para trás. Diz assim, Gênesis 38, 18: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu entrou a ela, e ela concebeu dele. Quem estava aqui nas 3 quartas-feiras de agosto, nós já falamos sobre o selo, já falamos sobre o lenço. Aliás, paramos no lenço. Falamos sobre o lenço, falar sobre esforço, devido usarmos o lenço para enxugar o nosso suor. E falamos sobre o lenço dentro do sentido de sensibilidade, porque o lenço serve para enxugar as nossas lágrimas. Sensibilidade diante de Deus. A igreja não pode perder
a sensibilidade da presença e a sensibilidade de estar diante de Deus. Nós também passamos para os irmãos aqui quais eram os três itens de um assembleiano raiz. Os irmãos estão lembrados qual é os três itens que não falta na mão do bom assembleiano? Bíblia, harpa e lenço. E nós estamos falando sobre o lenço. Nós falamos sobre sensibilidade e falamos sobre sermos sensíveis à voz de Deus. Falamos isso sobre ouvidos sensíveis, está pronto para ouvir Deus falando conosco, está pronto para ouvir quando Deus se manifesta através da sua voz e através da sua palavra. Hoje nós falamos também sobre termos olhos sensíveis, sobre voltar àquele princípio de derramarmos lágrimas diante de Deus, aquele princípio de chorarmos diante de Deus. Eu falei com a Késia que esses dias eu estou muito chorão, eu estou chorando demais já. Eu falei com ela também que depois que a dona Raíssa nasceu, eu acho que eu fiquei mais bobo do que eu já era, e por isso que eu acho que eu estou chorando mais ainda. E eu não quero que isso diminua, não, irmãos, porque tem dias aqui no nosso culto, independente da ministração, independente do louvor, independente do nível sei lá, mas a sensibilidade está em você saber que você está no culto em adoração a Deus. Como eu disse aos irmãos, os nossos irmãos assembleianos raiz, como a minha mãe, iam para a igreja levando o lenço porque eles tinham essa intensidade e essa certeza de que não voltariam para casa sem derramar pelo menos uma lágrima diante de Deus, fosse na oração, no louvor, na ministração da palavra. E nós precisamos retomar esse bom costume. Esse é um dos valores que nós precisamos resgatar nos nossos dias, que é esse valor de chorarmos mais. Nós hoje temos uma facilidade muito grande, mas não sendo desagradável, não precisamos disso, mas nós temos uma facilidade muito grande de chorar diante de algumas situações, de um teatro, até um teatro, uma peça, uma demonstração de alguma coisa na rua. Mas quando chegamos diante de Deus, parece que os olhos da gente se secam de maneira que a gente não consegue se derramar. Pastor, mas homem não chora. Meu irmão, não tem olho, não tem homem, não tem coração que não se derreta diante do amor inigualável de Deus, diante da misericórdia indescritível de Deus. Então, olhos sensíveis para chorarmos e para vermos aquilo que Deus está. Somente quem tem olhos sensíveis vê além do que os olhos carnais conseguem ver. Alguém com olho carnal vê coisas carnais, mas aqueles que têm olhos espirituais sabem, veem, enxergam coisas espirituais. E talvez uma das maiores dificuldades da igreja hoje é justamente a carnalidade exacerbada. Não temos mais nenhuma visão de Deus, não temos mais nenhuma visão dos céus, não temos mais nenhuma visão do que Deus não vemos mais com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, se não me foge da memória, até nos diz que nós vivemos por fé e não por vista. Quando ele fala o fato de vivermos por fé e não por vista, ele está usando exatamente isso. Aqueles que vivem por vista é aqueles que vivem por um olhar materialista, um olhar material, os olhos carnais. Os olhos carnais só conseguem ver coisas carnais, coisas que todos conseguem ver. Mas aqueles que são sensíveis, que têm olhos sensíveis a Deus, citamos aqui Simeão no templo, eles conseguem ver aquilo que nenhum homem, nenhuma mulher,
ninguém consegue enxergar. Dentro dessa sensibilidade, eu falei sobre ouvidos, falei sobre olhos, vou falar mais dois para a gente passar para a terceira negociação de Judá e Tamar. Também termos lábios sensíveis, Isaías, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. A Bíblia diz que Isaías, ele descreve uma passagem interessante de quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele diz que, o versículo 7, ele diz que o anjo tocou a sua boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, uma brasa viva que havia sido tirada do altar com uma tenaz, um instrumento. Irmãos, perceba isso, irmãos, que era o anjo que pegou uma tenaz para pegar uma brasa viva, para então tocar nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que ele diz a Isaías: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. No versículo 8, ele diz que ouviu então a voz, e a voz dizia o seguinte: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, já com seus lábios sensíveis, ele já diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso? Quando os seus lábios estão sensíveis, melhor, quando os seus ouvidos estão sensíveis, quando os seus olhos estão sensíveis, você sempre vai viver aquilo que Deus está dizendo para você viver. Isso é tão interessante, irmãos, que a Bíblia ela vai nos mostrar a necessidade a necessidade que tinha de Deus tocar aos lábios de Isaías. Quando a gente abre a Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 11, nós vamos nos deparar, irmãos, com algumas situações, e como eu disse, eu não quero ser desagradável, mas lábios insensíveis ao toque de Deus, irmãos, costuma trazer maldição e morte para dentro da igreja. Lábios insensíveis diante do toque de Deus costuma falar além do que aquilo que Deus está mandando falar. Existem coisas, irmãos, eu não diria que algumas pessoas não são usadas por Deus. Eu diria que elas são usadas por Deus, mas em um determinado momento Deus para de usá-las, e elas, em vez de silenciar, elas então começam a falar de si mesmo. Esses lábios ainda precisam ser tocados pela brasa viva tirada do altar. Tito capítulo 1, versículo 11 nos descreve muito bem. Alguém achou Tito 1 em 11 aí? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ser mais, que eu preciso terminar isso hoje, irmãos. Eu preciso sair desse texto. Tito capítulo 1, versículo 11 diz assim: olha, aos quais o problema de não se ter um lábio sensível a Deus, ó, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Os irmãos, tomem muito cuidado, como pastor de vocês, como um dos obreiros desta casa. Eu queria deixar esse alerta para os irmãos. O que não tem faltado nos nossos dias são falsos mestres. O que não tem faltado em nossos dias são pessoas, são bispos, pastores, líderes que se auto-intitularam ou que foram reconhecidos em algum lugar, ou que foram tirados do inferno, não sei, irmãos, mas que estão se aproveitando dessa adversidade do momento, porque fechando as igrejas, quase todo mundo foi ou para a rede social ou para o YouTube, e aí nós encontramos um monte de gente, irmãos, defendendo cada um a sua bandeira, defendendo cada um a sua ideia, com contextos totalmente longe da palavra de Deus. Então quero alertar aos irmãos, e o pior é que houve um tempo que era necessário você, um endemoniado desse, me permita usar essa expressão, precisava passar de casa em casa para fazer isso. Hoje ele não precisa. Hoje ele só precisa de uma câmera e de um canal no YouTube, pronto, e ele entra dentro da sua casa e consegue mudar a tua mentalidade.
Então gostaria de pedir aos irmãos, ou de aconselhar, ou de alertar os irmãos, tomem cuidado com esses falsos mestres que o apóstolo Paulo dá conselho a Tito, diz a Tito: Tito, tapa a boca desse povo, tapa a boca desses falsos mestres, à vontade que... Deixa quieto. Queridos, Romanos capítulo 3, versículo 13 e 14, também nos dá um pouco de referência sobre aqueles que não têm os seus lábios sensíveis. O apóstolo Paulo diz assim: olha, a sua garganta é um sepulcro aberto. O apóstolo Paulo pega pesado. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide. Ai, depois é eu que sou pesado. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Queridos, tome muito cuidado, meus irmãos, porque nesse tempo em que nós vivemos, são poucos aqueles que têm emprestado os seus lábios ao Senhor para transmitir uma palavra do Senhor para o seu coração e para a sua vida. E às vezes nós temos maior facilidade de ouvirmos esses lábios enganosos do que ouvirmos aqueles que têm uma direção de Deus. Por quê? Porque os lábios enganosos falam aquilo que a gente quer ouvir. Os lábios enganosos, o culto de ensino deles, o culto da palavra deles, já se transformou em tudo menos culto da palavra. E a gente gosta disso. A carne da gente ama isso. Os ouvidos que são insensíveis a Deus amam a isso. Mas todos aqueles que têm o ouvido sensível à voz de Deus, eles sabem quando a boca amargurada e cheia de maldição está falando e quando Deus está usando um lábio sensível para transmitir uma palavra à igreja. Eu tenho dito aos irmãos constantemente aqui, até conversando com os obreiros, nós citamos essa questão de termos uma sensibilidade, de fazermos aquilo que Deus nos direciona para fazer, irmãos. Falarmos aquilo que Deus nos direciona para falar. Se Deus não falou nada para você, se Deus não falou nada para mim, os irmãos já viram que eu não tenho o costume de pregar todo domingo, o culto de ensino é diferente do culto de domingo, pelo menos numa visão de igreja que eu tenho, conversando com os obreiros, falei sobre isso. Tem domingo que eu chego aqui, eu adoro, eu canto, eu louvo, eu até dirijo, mas tem dia que eu sei que a palavra não está na minha boca. E se a palavra não está na minha boca, se a direção de Deus não é para mim, por que eu vou falar aquilo, irmãos? Por que eu vou ministrar aquilo que Deus não ministrou no meu coração? E você vai sair daqui mais transtornado, e alguém veio com uma palavra de Deus para a vida de alguém, e por causa da minha condição, eu sou o pastor, eu tenho que falar, então você voltou para casa, talvez, mas eu sempre tenho orado a Deus, e dito a Deus que eu quero que essa casa seja um lugar sensível. E toda vez que a palavra não estiver comigo, não importa se é uma criança, se é o porteiro, não importa com quem. Deus nos diga assim: hoje, pastor Paulo, a palavra não é sua. E o pastor Paulo tem a coragem de dizer: pastor, hoje a palavra não é comigo. Hoje a palavra está com a irmã Aureni. Hoje a palavra está com a irmã Jaqueline, hoje a palavra está com o irmão Alan, com o irmão Alisson, e nós precisamos abrir o nosso coração, irmãos, e criarmos uma igreja sensível à voz de Deus, uma igreja que se humilha diante de Deus para dizer: Senhor, o ambiente da casa é totalmente do Senhor. A gente programa, a gente dirige, eu já falei isso muitas vezes, a gente programa, a gente dirige, mas a direção de todas as coisas ainda continua sendo de Deus. Ainda continua sendo do Senhor. E para encerrar, essa parte de sensibilidade, Ezequiel capítulo 11, versículo de número 19. Ezequiel 11 e 19. Ezequiel diz assim: olha, e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou dar a esse povo um coração sensível. Coração sensível é diferente. Irmãos, sejamos sinceros. A gente tem um coração petrificado, não tem?
Se dependesse da gente, irmãos, a gente matava até umas pessoas, não era assim, irmãos? A gente fazia isso porque o coração da gente, a gente tem dificuldade de perdoar. O coração petrificado, um coração que não é sensível, ele tem dificuldade de perdoar. O coração sensível é diferente. O coração sensível perdoa com muita facilidade. Bom, Paulo, o Paulo chega até mim e diz: ô pastor, eu fiz aquilo lá, percebi que o senhor não gostou, eu vim pedir perdão. Não vou te perdoar não, Paulo. Posso até te perdoar, mas quer saber de uma coisa? Não quero nunca mais olhar na sua cara. Tu não é crente. E esculhamba ainda, né? Tem uns que esculhamba. O coração sensível é diferente. Se você abrir a Bíblia em João capítulo 21, versículo 15, a Bíblia diz que Pedro havia negado a Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu vai me negar. Pedro disse: ô Senhor, sou eu, Senhor. O Senhor está falando com Pedro. De hipótese nenhuma isso vai acontecer. Ainda chamou Jesus de mentiroso ainda, né? E aí a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele nega a Jesus 3 vezes. Ele negou a Jesus. E aí a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Pedro, junto com os outros, voltam para Zede. Jesus já tinha dado a diretriz para eles, dizendo: a partir de agora, vocês não são mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Mas, dentre tudo o que aconteceu, a Bíblia diz que eles voltam para o mar para pescar de novo. E aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitado, ele vai fazer o quê? Se Jesus não tem o coração sensível, se Jesus tem um coração de uns crentes aí, o que Jesus ia fazer? Não quero saber de Pedro. Eu tenho aí, foi 50 dias que Jesus ficou antes de ascender ao céu? 50? 40? 40 dias. Eu tenho 40 dias, sou Jesus, vou fazer outro discípulo e vou descartar Pedro. Pedro não serve mais para mim. Não. O que foi que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus não só perdoou a Pedro, como a Bíblia diz também que Jesus foi até onde Pedro estava, porque tem crente que é assim: não, se ele vir me pedir perdão, eu até perdoo, mas se ele não vir, vai para o inferno. Ora, o problema do perdão, irmãos, ou o problema das pessoas que têm dificuldade de liberar o perdão, nós vamos falar sobre isso em Resgatando Valores, então não vamos falar muito aqui. O problema é que aquele que não libera perdão prejudica mais a ele do que ao outro. É em você que se cria uma raiz de amargura. É você que adoece. É você que fica andando pelos cantos dizendo: estão falando mal de mim. Não, irmãos, libera logo esse perdão e vive em paz. Acalma o teu coração e vive uma vida diferente diante de Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, além de perdoar, Jesus vai até onde Pedro está. E além de ir aonde Pedro está, e a Bíblia diz que Pedro fica envergonhado, de maneira que ele se esconde e vai lá e tal, né, para a gente ser rápido. Depois você confere lá, João capítulo 21, aí você vai encontrar a história direitinho, aí é bom que você lê. Então, a Bíblia diz que Pedro fica meio descabriado, e Jesus olha para ele como se nada tivesse acontecido, e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E a vergonha de Pedro, irmãos? Já pensou? Eu acho que Pedro diz assim: gente, aonde eu vou enfiar a minha cara com esse negócio agora? E porque pela lógica era Pedro que tinha que procurar Jesus. É a lógica dos crentes, né? Não, quem falhou foi ele. O Joilson foi quem falou mal de mim. Então eu vou esperar o Joilson vir falar comigo. E no dia que ele vir, eu vou perdoar, mas eu vou dizer umas poucas e boas a ele. Nunca mais ele vai usar aquela língua de cobra para falar. É assim, irmãos. Jesus não, Jesus é diferente. Jesus foi até Pedro. Jesus, irmão, Jesus até fez comida para os discípulos. Porque a Bíblia diz que o negócio vai aparecer. A Bíblia diz que quando eles chegaram na areia, Jesus diz assim: ó, já tem um peixe assado aqui. Vocês podem se sentar, se alimentar, comam, fica à vontade. Jesus ainda operou um milagre ainda, porque a Bíblia diz que Pedro saiu arrastando uma rede com mais de 150 peixes grandes. Ô irmão, Jesus, irmão, vamos aprender com Jesus, irmãos. Vamos aprender com Jesus. Isso serve para mim, pastor Samuel. Vamos aprender com Jesus.
Aí a Bíblia diz que Pedro come, se alimenta, descabriado. E Jesus diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Jesus, e pergunta isso 3 vezes. E Pedro diz assim: ô Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha para você ver. Jesus ainda deu um cargo para Pedro ainda, gente. Olha para você ver. Como pastor da igreja, das ovelhas dele. Pela lógica, a gente diria o quê? Nunca mais. Esse aí morreu. Isso aí não presta, não. Não. Jesus vai buscar. Isso é coração sensível, irmãos. Coração que ama. Que a nossa igreja tenha um coração sensível dessa maneira. Irmãos, paremos com esse negócio de fulano não serve, ciclano não serve. Eu lembro de um tempo, irmãos, eu já sofri, como disse o Magno aqui. Às vezes eu lembro de uma igreja que eu fui, ministrei um dia e eles me convidaram para um outro dia para ministrar. E no dia, irmãos, estava caindo uma chuva, mas uma chuva, e quem ia me levar era o Adalto não pôde me levar e não tinha jeito de pegar ônibus, irmãos. Era 7 horas, 6 horas, lá no São Gabriel, e chovendo muito. O pastor, mas descascou. Falei, pastor, não tenho condições, pastor. Acabou, nunca mais você prega aqui. Nunca mais eu preguei. Morri por causa disso. Não preguei mais em lugar nenhum por causa disso, irmãos. Paremos com isso. O sentimento que tem que haver no nosso coração é o mesmo sentimento de Jesus. Eu vou perdoar. E o detalhe importante do perdão, a gente vai falar sobre isso, mas o detalhe importante, você só recebe perdão de Deus quando você perdoa as pessoas. Porque na própria oração você diz assim: Pai, perdoa os meus pecados ou as minhas falhas, assim como tenho eu perdoado aos meus irmãos. Mentiroso. Ó, que mentira, gente, né? E os anjos lá no céu não podem dizer amém. Por quê? Porque é mentira. Tá zangado com o irmão da direita, da esquerda, o irmão da frente, não fala com nenhum com nenhum dos vizinhos. Irmãos, abramos o nosso coração e liberamos perdão. Sabe por quê? Pastor, e se a pessoa não aceitar o meu perdão? Mas você vai viver em paz. Você vai passar com tanta tranquilidade que vai fazer até raiva. Dizer assim, gente, como é possível? Porque perdoar traz paz ao teu coração, irmãos. Perdoar traz paz para a tua alma. Perdoar traz... Parece, irmãos, que quando você perdoa... Eu já até falei isso, eu não posso... Eu lembro de um descontentamento que eu tive em um dos serviços, e eu fiquei incomodado com aquilo muito tempo. Saí do serviço e fiquei incomodado com o menino, com o rapaz há um tempo. Peguei o telefone, liguei para ele e falei: meu irmão, me perdoa, eu não fiz nada não, mas eu quero te pedir perdão. Parece que você ficou zangado comigo, triste comigo. Depois daquele dia, irmão, parece que saiu um peso tão grande das minhas costas. Então, se você quer viver em paz, se você quer viver tranquilamente, libera logo esse perdão. Pede ao Senhor: Senhor, tira esse coração petrificado, duro, ruim. Porque o que tem... A gente, irmão, eu não estou falando dos irmãos, eu estou falando da gente. Deus precisa transformar a gente a cada dia. Porque senão, irmãos, a gente endurece o coração e vai petrificando. E o problema é que a gente adoece, a gente morre desse jeito. Sabe o que Deus está dizendo? Tenha um coração sensível. O coração sensível ama e o coração sensível abraça de novo. Não, eu até te perdoo, mas... O irmão, vira para o irmão que está do seu lado e dá um abraço nele. Odeio quando os irmãos fazem isso. Eu não gosto. Eu sei, irmãos, os irmãos não gostam mesmo, não. A assembleiano não gosta. Mas alguns falam assim: eu odeio, sabe por quê? Porque quem está do lado é o irmão que ele não perdoou. Diz assim, do lado de cá o outro está longe. Ele é capaz de vir cá do outro lado para abraçar, né? Irmão, para com isso. Que na nossa igreja todo esse sentimento de rivalidade seja quebrado em nome de Jesus.
Que na nossa igreja, todo esse sentimento de coração petrificado seja desmanchado em nome de Jesus. Que na nossa igreja, todo esse sentimento de eu sou melhor, eu faço maior, eu tal, se fulano tivesse, se não, irmão, quebra isso e libera o perdão para todo mundo e diz assim, eu vou para o mesmo céu que você, eu vou para a mesma terra, eu estou aguardando o mesmo arrebatamento que você, meu irmão. Então, abra o seu coração, olha lá. Eu vou andar pelo relógio nosso hoje, vou por aquele não, viu, irmãos? Aquele lá tá avançado, eu vou pelo meu aqui hoje. Mas vai dar certinho, 9 horas. Não que o nosso coração seja um coração perdoador. Não dá para negociar, irmãos, um coração sensível dentro da igreja. Quando a igreja do São Francisco tiver unanimemente um coração sensível, quebrantado e pronto a perdoar, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer conosco. E eu quero aproveitar, é por isso que em toda a ceia, já tem 2 ceias que eu tenho feito isso constantemente. De quê, pastor? Vire para o seu irmão e peça perdão pelo menos a 2 ou 3. Eu sei que os irmãos não gostam, mas é só para você fazer. Para você, sabe por quê? Porque quantas vezes, irmãos, nós vamos falar sobre ceia também, resgatando os valores. Quantas vezes a gente ceia aqui e o coração está assim, tá incendiado. Mais um pouquinho a gente mata alguém. Não pode, irmãos. Como é que aí a gente canta, somos corpos, assim bem ajustados. Que Deus troque o nosso coração. Isso aqui é uma palavra para o povo de Israel. Deus está dizendo, eu vou tirar de vocês, eu vou fazer uma cirurgia em vocês. Eu vou tirar o coração de pedra que está em vocês e vou colocar um coração sensível. Sabe aquele coração sensível? É assim, não, o irmão, ele é tão bonzinho que chega a ser bobo. É melhor você ser tão bonzinho que chega a ser bobo do que ser tão ruim que parece o diabo. Anote essa. Viu? Porque os bonzinhos que parecem ser bobo vão para o céu. E os ruinzinhos que parecem ser... Terceiro item, e a gente encerra, que foi negociado lá em Gênesis capítulo 38. Qual é o terceiro, irmãos? Qual que é o terceiro? Eita Jesus, qual é o terceiro, irmãos? O cajado. Terceiro item que Judá negocia com Tamar é o cajado. Aí todo mundo olha para mim e diz assim, eita, agora o pastor vai... Irmãos, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender sobre o cajado não é para espancar, irmãos. E eu vou ser sincero com os irmãos, eu já fui, né? E eu já falei, irmãos, o cajado é para espancar. É para colocar a ovelha no lugar, mas é para... Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. O cajado não tem nada a ver com bater. Não, hoje o pastor desceu o cajado. É errado. Pode ser que o pastor desceu a ripa. É diferente, né? O morão de 8, mas o cajado não. O cajado não serve para isso. Por quê, pastor? Porque o cajado, na verdade, todo pastor tinha um cajado. Às vezes, na Bíblia vai ser citado como bordão ou como a vara, né? Mas todos eram cajado. Todo pastor de ovelha tinha um cajado. Uma vara comum, só que na ponta ela era, né? Tinha parecendo U. Que era para quê? Para que servia o cajado, irmãos? O cajado servia para, na necessidade, a ovelha está andando, né? Aquelas ovelhas meia, né? Aquelas ovelhas meia maluquinha, me permita dizer isso, e de repente não percebeu, caiu no buraco. Caiu. E aí o que o pastor fazia? O pastor pegava o cajado, mas não era a parte da vara, irmão, para dizer assim, ó, eu não te falei. Mas que coisa, que ovelha teimosa, né? Tinha até o pregador que dizia, eu vou bater, Jesus. Irmãos, a gente não tem condição de fazer isso, não, principalmente na noiva de Cristo, irmão.
Aí o que o pastor fazia? O pastor pegava o cajado, virava a parte de cima, porque o cajado, a parte de baixo era a vara, a parte de cima era o U, né? Que eu falei com os irmãos. Então ele virava de cabeça para baixo e fazia o quê? Se o buraco não fosse tão fundo, ele pegava a ovelha e puxava. O que tem a ver isso, irmão, com bater? Pelo amor de Deus. Aonde é que a gente arranjou esse mistério de bater? É porque a gente gosta, né, irmão? Então, primeira coisa, a Bíblia diz que Judá vai negociar em terceiro lugar o cajado. Para que serve o cajado? Em Hebreus capítulo 11, versículo 21, o cajado serve de apoio. Como pastor de igreja, como líder que você é, meu irmão, o seu cajado é para apoiar. Oh, meu Deus! O irmão está ali, orando, buscando a Deus. Você diz assim, você não vai dar certo não, seu bobo. Vai, continua aí. Bobão, isso não vai dar. Não, irmãos, eu vou orar contigo, apoio. Não, nós vamos. O irmão está doente, está cansado, está desanimado, não está aguentando. O que você vai? Estende o seu ombro e diz: vamos caminhar, apoio. A Bíblia diz que Jacó adorou a Deus apoiado sobre o seu cajado. Existem alguns momentos, irmão, é muito fácil eu estar na bonança e chegar aqui e pregar para os irmãos. Ei, irmãos, você tem que adorar, você tem que levantar. Quando eu estou na hora que a gente está na dificuldade, na hora que a gente está passando por permuta, a realidade é que a gente tem que adorar mesmo. Mas, quando é a gente chega todo quebrado, né, irmãos? Todo desanimado e tal. Aí, ô irmão, dá glória aí agora, irmão. Senhor, pastor, você está chorando. É para apoio. Aquele dia que o teu irmão não está conseguindo adorar e está ali no canto todo moado, é você dar um abraço nele e dizer assim: meu irmão, eu vou te ajudar a adorar, nós vamos orar junto. E ele diz assim, já sai daqui mais alegre, diz assim: tem alguém pelejando comigo, apoio. O líder, o pastor, a vida toda é isso, irmãos. O pastor nunca foi para... Eu sempre digo, a gente está aqui como um facilitador. É para facilitar, para você entrar no céu, não é para dificultar, irmãos. Não é para fechar a porta, como disse o Magno na quarta-feira passada. Não é para você fechar a porta, não. Aquele ali agora já excomunguei. Isso aí eu já entreguei para o diabo, só porque o apóstolo Paulo... A gente pega uns negócios, irmãos, que não faz sentido. E a gente esquece de ler toda a história, né? E já sai porque existe uns pastores que saem excomungando todo mundo. Não abriu a porta para ele, já excomunguei. Não quer honrar? Não quer honrar. Irmãos, sejamos facilitadores. Sejamos apresentadores do reino. Vamos apoiar aqueles que estão caminhando, sem força, sem coragem, mas estão caminhando. O cajado é para isso. Segundo, Êxodo capítulo 14, versículo 15, versículo 16, o cajado fala sobre responsabilidade. Isso aqui, irmão, já é mais para a liderança. A gente vai falar sobre isso também, resgatando os valores. Isso aqui já é mais para a liderança. Responsabilidade. A Bíblia diz que quando Moisés chega diante do mar e o povo começa, Moisés, imagina, irmão, mais de 5 milhões? 5 milhões? Mais de 5 milhões de pessoas gritando: Moisés, nós vamos queimar pneu aqui, Moisés. Como é que a gente vai sair daqui agora, Moisés? Olha o mar aí, Moisés, o Egito está vindo, Moisés. E Moisés fica doido, irmão. Tem hora, irmão, que líder fica doido. Eu fui dar uma palestra para a liderança e o irmão perguntou: pastor, por que os pastores, líderes estão se suicidando? Irmão, e Moisés está ali, gente, agora o que eu vou fazer? Muralha, mar. E o que Moisés faz? A coisa mais normal que ele devia fazer. Ele faz o quê? Foi clamar a Deus. E o que Deus responde a Moisés? Moisés, tu está clamando a mim por quê? O que você vai fazer numa hora dessa, irmãos? O povo está dizendo: eu não quero morrer aqui. Já me tiraram do Egito, estava ruim lá, mas a gente estava vivo, né? O negócio não estava bom, mas a gente estava vivo. Agora, você foi lá, disse que era o tal do Jeová que tinha te enviado, porque enquanto está dando certo, irmão, o povo está: esse Moisés é uma benção. Eita, meu líder.
Meu pastor. Eita, mas esse homem é homem de Deus. Deixa dar errado para tu ver. Não se ensoberbece não, porque no dia que der errado, eu vou dizer, eu sabia que isso era um vacalhado. Eu sabia que ele não tinha nada de Deus. Não dê, irmão. E sempre vai ter aquele dia que alguém vai te perguntar um negócio, você vai dizer, rapaz, agora, sinceramente, até eu não sei. Porque se você perguntasse, Moisés, o que eu vou fazer? E aí a única coisa que Moisés tem para fazer é, Senhor, o que é que vai fazer? Moisés está clamando a mim, por quê, Moisés? O que você ia responder? Você vai, pô, é o seguinte, Deus acabou de me fazer outra pergunta, dizendo, está me clamando por quê? E aí o povo disse, gente, nós vamos matar. Isso é tão realidade, irmãos, que a Bíblia diz que em uma das situações, o povo disse, vamos matar Moisés. E se Deus não... Jesus. E se Deus não descesse dentro do arraial, tinham matado Moisés mesmo, o povo. Como é que um homem ia parar 5 milhões? Era mais fácil. Moisés, quer saber de uma coisa? Vou deixar meu cajado aqui, ó. Se vira vocês, eu estou indo embora. Jétro mora aqui por perto mesmo. Vocês ficam aí, que eu estou indo. Vou deixar vocês morrer tudo aí. Responsabilidade. O líder que diante das situações larga o cajado e diz assim, eu estou fora. Ele não está pronto para liderar e não entendeu sobre responsabilidade. O líder verdadeiro é demonstrado na hora da dificuldade, porque liderar no momento da facilidade, irmão, é uma bênção. Jesus. Pegar uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que consagra, uma igreja que tem gente para trabalhar a rodo, é fácil, irmãos. Que está todo mundo no mesmo propósito, que está... Quero ver você ser líder diante do departamento que não tem ninguém. Ninguém está do mesmo jeito, ninguém está na mesma visão, ninguém está na mesma direção. E você diz assim, não vou continuar. Deixa esse negócio aí, não. Responsabilidade. Você disse, Deus me deu e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Irmão, se Deus entregou o cajado na tua mão, fique tranquilo. Ele vai dar um jeito de você passar por esse mar. Ora... Aí Moisés, e o interessante é que é a intimidade de Moisés. Deus fala com ele, por que tu está me clamando? E ele fica lá no mesmo lugar, dizendo, eu sei que ele tem um negócio aí para fazer. A intimidade de Moisés é o melhor, porque se fosse eu, irmãos, agora, se fosse os livros, vou me matar aqui agora, o povo nem vai precisar me matar, eu mesmo vou me matar. A frustração ia bater na hora, pá. Mas Moisés, assim, é Deus. Tanto é verdade isso que no dia... Olha para você, responsabilidade. A gente vai parar nisso. Responsabilidade. No dia que Deus disse a Moisés, Moisés, quer saber? Eu estou cansado desse povo. Vou matar tudo. E Deus podia fazer isso, irmão, tranquilamente. Deus pode fazer isso toda hora. E os bobos ficam aí dizendo, Deus não mata não, vai. Olha a responsabilidade que Deus entregou na mão de Moisés. O cajado estava na mão dele. Aí Deus diz, vou matar todo mundo, e detalhe, eu vou fazer em você, Moisés, um outro povo, e o povo que vai nascer de você, eu vou colocar dentro da terra prometida. Aí Moisés diz assim, não, Senhor, não pode. Não pode. O que os egípcios vão pensar? O que as nações ao redor de nós vão pensar? Deus tirou um povo do Egito, o Deus deles tirou um povo do Egito, não teve condições de colocar dentro da terra prometida e os matou no deserto. Não pode. Isso é responsabilidade. Se fosse outro, diria, faz mesmo, Senhor. Oh, glória a Deus. Deus honra aqueles que são fiéis, não é assim? Não, agora, nossa, Jesus, faz logo, vai, mata. Já tem aqueles que oram, né? Mata, Jesus. Mas a responsabilidade de Moisés era, o cajado está comigo, Senhor. E aí a Bíblia diz que diante do mar, todo mundo dizendo, Moisés, o que vai fazer? Moisés olha para Deus, Deus diz, por que está clamando a mim? O que é que tem na tua mão?
A responsabilidade está na tua mão, Moisés. Manda o povo marchar. Diga o povo o seguinte: manda o povo marchar. O mar ainda estava fechado e Deus não tinha dito a Moisés o que fazer. Ó, Moisés, manda o povo marchar e você que é o responsável, levanta a tua mão com teu cajado, porque quando você levantar a mão com teu cajado, o mar vai se abrir e esse povo vai passar. Não abandone a responsabilidade. Deus te deu diante do mar. Deus está dizendo: levanta essa tua responsabilidade, levanta esse teu cajado, porque eu tirei o povo do Egito e eu sou Deus para fazer eles entrarem dentro da terra prometida. Entenda isso. Não negocie a responsabilidade que Deus deu a você. Pastor, eu sou só um tocador. Não, é uma responsabilidade que Deus entregou na sua mão. Agora não tem mais ninguém tocando, só tem o irmão Cícero tocando. Mas o irmão Cícero precisa ficar segurando ali. A responsabilidade é minha, o dever é meu. E nesse sentido, Deus vai honrar você, Deus vai honrar o ministério, Deus vai honrar a chamada, Deus vai honrar a liderança. Não abra mão do teu chamado em nome de Jesus. Responsabilidade. Irmão, se todo dia que ficar difícil você correr, não dá para usar você não, meu irmão. Não dá para Deus usar você não, porque toda vez que fica difícil, eu estou desanimado, eu não aguento, eu vou parar, eu vou desistir. Não, meu irmão, você recebeu de Deus uma responsabilidade. Não, eu vou passar para outro, eu vou entregar a outro, eu vou deixar para outro. Não, se fosse para fulano, Deus tinha chamado fulano. Se fosse para ciclano, Deus tinha chamado ciclano. Mas Deus chamou você, então levanta a mão e continua avançando. Diz ao povo: marcha, porque tem milagre. Marcha, porque o Deus que prometeu garante que nós vamos chegar do outro lado, pelo amor de Deus. Vai lá, Jesus, começa a pregar, irmão. Vamos terminar. Responsabilidade. Ou tu segura esse cajado, ou então, irmão, chega para Deus e diz: toma. Ou então, meu irmão, você nem aceita. Lembra, todos os homens que Deus... Quando Deus chamou Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, vai para o Egito. Moisés falou: não quero não. Não vou não. Chama outro, Senhor, porque eu sou pesado em línguas. Esses são os que não largam, irmão. Agora aqueles que ficam: pode chamar eu, Senhor. Eu aqui, ó, eu, Senhor, chama eu. Se fosse eu, dava certo. Esses é o primeiro a abandonar o barco na hora que o barco fura. Esses pula fora rapidinho. Mas aqueles que estão dizendo: Senhor, tem mais alguém para usar, Senhor. Tem outras pessoas na frente, Senhor. Coloca lá fulano, ele está doido querendo. Deus está dizendo: eu não quero ele, eu quero você. Porque eu sei que o pastor Benedito dizia algo. Dizia: olha, aqueles que pedem não servem. Aqueles que não querem, servem. Isso era o que o pastor Benedito dizia, né? Por quê? Porque Deus não está atrás de pessoas capacitadas, irmãos. Deus está atrás de pessoas que assumam a responsabilidade e não abrem mão disso. Vamos nos colocar de pé nesta noite para eu não ser pesado a nenhum dos irmãos. 9 horas. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Você que tem assumido a responsabilidade, você que Deus tem dado um cajado nas tuas mãos, uma responsabilidade nas tuas mãos, e você não tem negociado esse princípio. Você não tem negociado isso por causa de uma noite de prazer, ou por causa de um dia de alegria, ou por causa de uma oportunidade, ou por causa de uma porta de emprego. Não, você está dizendo: não, o cajado Deus me deu, está nas minhas mãos, eu vou assumir a responsabilidade, e diante do mar, diante das muralhas, diante dos montes, diante do gigante, Deus está dizendo: o cajado está nas tuas mãos. Ergue esse cajado, levanta esse cajado. E o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que vou adiante de vós. E aonde você colocar esse cajado, vai ter resposta de Deus, vai ter crescimento, vai ter milagre. Não abandone o chamado de Deus na tua vida. Fecha os teus olhos. Você pode erguer as suas duas mãos para os céus nesta noite e glorificar a Deus. Nós estamos recebendo o mês de setembro nesta noite. Estamos agradecendo a Deus por termos encerrado o mês de agosto. E Deus está dizendo: eu ainda sou o mesmo Deus de Moisés. Qualquer mar
vermelho que estiver na nossa frente, eu ainda sou o Deus que abre o mar vermelho. Tão somente não abandone o teu chamado, tão somente não abra mão do teu ministério, tão somente não ache que o cajado já morreu, tão somente não ache que Deus não tem mais compromisso com você. Só levanta o teu cajado e diga ao povo: marcha, povo, marcha, povo. Enquanto o povo marcha, enquanto as mãos se levantam, o povo marcha, os céus trabalham. Enquanto a mão se levanta, o povo marcha, os céus trabalham. Enquanto as mãos se levantam, o povo marcha, os céus trabalham. Então, pelo amor de Deus, povo do São Francisco, comece a marchar, porque a mão do vosso pastor já está levantada e o céu já está trabalhando em favor desta igreja. E eu sei que o mar vai. Não abriremos mão da responsabilidade. Satanás pode tentar, a pandemia pode tentar, a doença pode tentar, a enfermidade pode tentar, a falta de dinheiro pode tentar, o desemprego pode tentar, mas eu sei de uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem me chamou para essa obra, eu sei quem me chamou para o pastoreio, eu sei quem me chamou para esse ministério, e a responsabilidade está nas nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, aonde tiver um coração sensível aqui nesta noite, aonde tiver uma mão levantada dizendo: eu não abrirei mão da minha responsabilidade e do meu cajado, não negocio a minha responsabilidade. Aonde tiver alguém dizendo: Senhor, alegra minha alma de novo, os problemas estão todos aos nossos redores, não tem saída, mas o Senhor, eu sei que o Senhor está conosco e o Deus de Jacó ainda é o nosso refúgio. Então eu peço ao Senhor que traga um refrigério, traga fé, aumento de fé, traga renovo de forças. Nós queremos receber esse mês de setembro confiando em uma coisa: o Senhor continua sendo o nosso Deus. O Senhor continua sendo o Deus dos ferrolhos, que quebra os ferrolhos e os carros de Faraó. Nós iniciamos esse mês crendo numa coisa: o Senhor ainda é Deus que abre porta aonde só tem porta fechada. O Senhor ainda é o Deus que abre terra, ou dá terra ao povo prometido. Nós entramos esse mês profetizando que não haverá barreiras, não haverá gigantes, não haverá leões, não haverá nenhum inimigo que nos impeçará de alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu profetizo no nome de Jesus. Só você que recebe, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira eu te convido para a abertura